Todos, boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos irmãos do Centro Espírita Chico Xavier, todos aqueles internautas que conosco estão esta noite. Eu gostaria essa noite de fazer uma reflexão com vocês sobre o momento que nós passamos. Todos nós somos sabedores das dificuldades em que estamos vivendo em função dessa pandemia que assola todo o nosso país, assola todo o nosso planeta e, evidentemente, todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos nos sentindo afetados por essas dificuldades. E é muito interessante como que, neste momento, a nossa fé muitas vezes se abala. E nessa noite eu gostaria da oportunidade de fazer uma reflexão com vocês sobre a conexão da nossa fé. Como que anda a nossa ligação com a nossa fé. Pois todos nós sabemos o quanto que a nossa fé é importante para nos trazer processos de equilíbrio, de harmonia, de tranquilidade, de equilíbrio e assim por diante. Nós gostaríamos então de começar fazendo uma lembrança sobre um capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, em que Emmanuel nos assevera o seguinte: Deus ama o verme e o anjo de forma igual, e esse anjo o representa junto ao verme. E exatamente nesses momentos de dificuldade, em que muitas vezes nós ficamos sem chão, ficamos vivendo incertezas, incompreensões, que a gente pensa nesse amor de Deus. Será que Deus está nos esquecendo? Será que Deus esqueceu do amor que Ele tem pela terra, pelos seus filhos? E quando a gente se recorda a essa lição de Emmanuel, a gente percebe que não. Fica muito claro, segundo o próprio Emmanuel, que Deus nos ama de forma igual. Porque senão a gente pensa assim: será que Deus ama mais Jesus do que Chico Xavier? Será que Deus ama mais Chico Xavier do que nós? Por quê? Porque normalmente nós atrelamos o amor ao merecimento. E é exatamente isso que Emmanuel está nos mostrando, que não há esse atrelamento entre o merecimento e o amor. Deus nos ama de forma absolutamente igual. E é exatamente o entendimento claro desse amor que Deus tem por nós, que nós vamos compreender a conexão que nós temos com a nossa fé, com a fé verdadeira, aquela fé que realmente nos estrutura. Porque por várias e várias oportunidades, nós temos o conceito de que fé é puramente acreditar. E nós vamos ver ao longo da nossa reflexão que fé é muito mais do que simplesmente acreditar. E quando a gente desconecta de Deus, porque nesses momentos difíceis a nossa fé fica abalada, E nesses momentos difíceis nós normalmente não temos a condição de manter essa fé conectada. Quando nós desconectamos de Deus, nós vamos perdendo essa viscosidade, essa força, essa capacidade de realmente nos portarmos de forma forte e firme. E é muito interessante porque, para ficar mais fácil, vou dar um exemplo como que é fundamental essa conexão com Deus, com o amor de Deus que Ele tem por nós. Vamos imaginar um rio caudaloso. E vamos imaginar que esse rio se desconecte da sua fonte. O que vai acontecer? Ele vai secar. Assim somos nós. Porque quando nós desconectamos da nossa fonte primária, da nossa criação, da nossa essência, que é Deus, que é o amor que Deus tem por nós, nós vamos murchando, nós vamos perdendo essa capacidade vigorosa que nós temos de lutar, de avançar, de continuar caminhando nesse processo evolutivo. Então é um fator que nós precisamos, de uma forma muito preponderante, estarmos muito atentos. Como que está a nossa conexão com Deus? Como que nós estamos, desta forma, ligados a Deus? E aí, nesse momento, eu gostaria de fazer uma provocação para que nós possamos fazer uma reflexão e aprofundar nesse entendimento. Dentro dessa condição,
nós vamos trazer então esse entendimento, esse ensinamento de Emmanuel para nós, como seres humanos, nesse processo evolutivo que estamos realizando. Será que dentro dessa situação em que nós estamos vivendo, mesmo às vezes em situações mais favoráveis, existe algum de nós que consegue doar, dar de si? E é muito interessante porque quando estamos vivendo situações muito difíceis, como as que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nós buscamos sempre receber, receber, receber. E doar só se for possível. E dentro desse raciocínio, há uma lição maravilhosa do povo hebreu, que era muito divulgada, muito estudada, muito compreendida na época de Jesus, que nos conta uma correlação sobre o Mar da Galileia e o Mar Morto. São dois mares que estão situados ali na região de Israel, atualmente, geograficamente falando, hoje, em que os povos hebreus da antiguidade explicavam o seguinte: a diferença entre os dois é a postura de cada um deles. O Mar da Galileia, ele é um rio viscoso. A sua vegetação ao seu entorno, ela é realmente muito bonita, é um rio cheio de vida e assim por diante. Mas por quê? Porque o rio da Galileia, ele recebe as águas do degelo das colinas de Golã, que fica acima. As colinas degelam, caem no começo do Rio Jordão, deságua no Rio da Galileia, e no Mar da Galileia, e o Mar da Galileia deságua suas águas no Rio Jordão. Então ele recebe as águas e doa as suas águas. É um rio viscoso, é um rio realmente rico. As águas do Rio Jordão continuam a sua caminhada e desaguam no Mar Morto. Quando essas águas chegam no Mar Morto, elas não saem de lá, elas param lá. E aí quando a gente percebe um ser humano que, como o Mar da Galileia, recebe e doa, nós percebemos que ele tem vida. Porque aquele indivíduo que recebe amor e doa amor, ele tem vida. Aquele que recebe equilíbrio e doa equilíbrio, ele tem vida. E o Mar Morto? O Mar Morto só recebe. Ele só recebe e ele não doa nada. Por isso que ele é um Mar Morto. E aí, meus queridos irmãos, quando a gente começa a fazer essa correlação em relação a nós vamos percebendo como que nós precisamos nos observar, como que nós estamos atuando na nossa vida nos dias de hoje. Porque todos esses processos de dificuldade, de problemas, de limitações que nós estamos vivendo, eles nos são dados, nos são ofertados para que nós possamos extrair aprendizados. É um processo didático. Didático com referência a quê? Como que nós estamos lidando com isso? Vamos aprofundar mais um pouquinho para a gente poder começar a entender essa conexão da fé. Muito bem. O indivíduo nasce. Não é assim? Ele nasce e eu te pergunto, quanto custou para você nascer? E aqui eu não estou perguntando quanto custou o hospital, quanto custou o médico, a enfermeira. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o seguinte: quanto que você pagou para o seu pai e a sua mãe te conceberem? Quanto que você pagou para ter esse corpo que você tem hoje? Quanto que você paga, ou quanto que custa o seu olho, o seu cérebro, o seu estômago, um braço? Quanto que custa? Quanto que você paga para receber? E é essa reflexão que eu gostaria de provocar essa noite. Porque ao longo desse tempo todo, quantas e quantas dádivas nós recebemos e quanto que nós estamos doando. Deus nos dá a vida, que é de graça. Deus nos dá um corpo que é de graça. Deus nos dá uma capacidade intelectiva, intelectual, cognitiva. E o que nós estamos dando para a vida? E é muito interessante porque conforme o indivíduo vai se desenvolvendo, ele vai se sentindo autossuficiente, ele vai se sentindo então capaz e ele acredita que ele pode tomar conta da vida dele. Por exemplo, o sujeito nasce, uma criancinha, se ele não tiver os devidos cuidados, ele desencarna.
Ou seja, desde criancinha, alguém o alimentou, higienizou, cuidou, levou para a escola e ele foi se desenvolvendo profissionalmente, construiu uma condição profissional, financeira, até que ele chega num patamar e fala, agora eu já sou autossuficiente, eu não preciso de mais ninguém para viver. Nesse momento, normalmente o indivíduo faz o seguinte, bom, já que agora depende só de mim, então agora eu vou tomar conta das minhas coisas. E segue sua vida. E Deus? Não, Deus existe, mas Ele está lá longe resolvendo as coisas dele, eu vou então resolver a minha vida. E nesse momento, ele assume um projeto em que o ser humano é a razão de todas as coisas. Ele passa então a abandonar as leis divinas, as leis eternas que regem não só a nossa vida, o nosso planeta, mas também o universo. E ele passa a viver de uma forma absolutamente íntima somente as leis dos homens. Ele simplesmente desconecta com essa força divina que faz com que nós precisamos entender que a nossa vida ela é muito mais do que esse universo puramente material. E é interessante porque é possível piorar. Essa situação tem como piorar. Como? Como é que é possível isso? Ora, existem algumas pessoas que acreditam, realmente acreditam, que todos os planetas, todos os problemas do nosso planeta, todas as dificuldades, todas as soluções reais, verdadeiras, virão através de homens. Homens imperfeitos na política, na religião, na filosofia, ou através de estruturas sociais organizadas que são construídas por homens imperfeitos. E o indivíduo acredita que algo imperfeito pode construir soluções perfeitas. É muito interessante isso, né? Como que determinados segmentos filosóficos, políticos, né? As pessoas acreditam que aquilo é a solução. Esquecendo de que, na realidade, o homem é co-participador. Ele é co-criador com Deus. Porque todo esse processo evolutivo, todo esse processo que se desenvolve, ele não é do homem, ele é de Deus. Nós temos então que co-participar nesse sentido. E desta forma, nós precisamos então ir ampliando a nossa forma de raciocinar, de pensar, de compreender de como que nós estamos atuando na nossa vida. E é interessante que aqui o nosso raciocínio foi um raciocínio raso. Porque quando a gente fala do corpo que eu recebi, da vida que eu recebi de graça, né? E lá no Sermão da Montanha a gente lembra da essência, né? Jesus nos fala, você está preocupado com as vestes, mas não será o corpo mais importante do que a veste? Você está preocupado com a comida, mas será a vida mais importante do que a comida? Então nós vamos muitas vezes, nesses processos em que estamos inseridos, desse mundo materialista, consumista, imediatista, nós vamos perdendo referências absolutamente fundamentais, que é essa conexão com Deus. E é muito interessante porque o indivíduo vai construindo esse processo e ele entra no automático. Aliás, esse provavelmente é o grande problema que nós estamos vivendo hoje de uma forma planetária. Porque o ser humano foi desconectando de uma forma das leis divinas, que são as leis verdadeiras que nos regem, e a lei divina mais importante é a lei do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que nós vamos desconectando disso e vamos vivendo situações como as que estamos hoje. Vendo através da mídia, por exemplo, situações em que o indivíduo asfixia outro porque ele passou uma nota de $20 falsa, ou porque ele é negro. E dá para piorar. Sabe como? Esse indivíduo que pratica uma violência dessa magnitude, ele normalmente vai na igreja, vai no centro espírita, faz o culto em casa, dá cesta, faz sopa, e ele acha que está em conexão com Deus. Ele acredita que porque ele está vivendo uma religião, isso não é uma religiosidade, ele está vivendo os dogmas de uma religião, na frequência, na postura, ele acredita que ele está conectado com Deus, mas ao mesmo tempo ele pratica uma violência como essa. Isso é possível?
Isso tem uma base racional. A nossa fé raciocinada nos permite acreditar que isso é possível. Então nós vamos percebendo como que, de uma forma quase que automática, nós vamos nos desconectando de Deus. E aí vem aquela grande pergunta, né? Legal, então a gente já entendeu. E como é que eu faço para conectar com Deus? A nossa conexão com Deus, e portanto com o amor de Deus, e portanto em fortalecer a nossa fé, ela não passa por um indivíduo que está desconectado de Deus praticando o mal, mas também não passa por um indivíduo que está desconectado de Deus achando que está fazendo bem. E é essa a reflexão da noite. Qual é o verdadeiro bem que nós estamos fazendo? Porque se ele for um bem teatral, um bem que nós estamos fazendo para os outros nos ver, para os outros reconhecer, ou para que a nossa consciência não nos aponte os erros verdadeiros que nós estamos tendo em relação ao amor ao próximo, nós precisamos rever isso. Legal, mas então como é que eu faço para estar conectado com Deus? Nós precisamos compreender então que a nossa conexão com Deus, ela parte de um processo de parceria nessa construção rotineira. A partir do momento em que eu estou desenvolvendo as minhas necessidades e, evidentemente, enfrentando todas as minhas vicissitudes, as minhas limitações, os meus sofrimentos, e eu participo na obra de Deus, eu estou efetivamente conectado a Ele, porque eu estou reconhecendo a presença máxima dEle. E é desta forma, meus queridos irmãos, que nós vamos ampliando essa base da nossa fé. É dessa forma que nós vamos fazendo a conexão da nossa fé. E a hora que nós compreendemos então esses parâmetros e compreendemos então essa forma, eu te pergunto, você é Mar da Galileia ou é Mar Morto? A gente pensa assim, nossa, mas espera aí, né? Eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas. Todos nós passamos por limitações e dificuldades. Né? Temos ainda, né, a capacidade de achar que quando temos os nossos problemas financeiros resolvidos, a nossa vida está resolvida. Não! É claro que não, nós sabemos disso. Porque o dinheiro, a fortuna, ela é apenas um processo. E aí quando a gente para pensar sobre esses aspectos, o quanto nós já recebemos, e a gente amplia um pouquinho o nosso entendimento, a gente para pensar, e o quanto que eu já recebi? Não só nessa vida. Porque nós já tivemos várias outras encarnações, nós já tivemos vários outros corpos, nós já recebemos várias outras vidas de graça. De graça. Em outras oportunidades já tivemos dinheiro, já tivemos fama, já tivemos fortuna, já tivemos poder, já tivemos beleza. O que nós fizemos com essas oportunidades? De que forma nós trabalhamos essa dádiva, isso que nós recebemos de graça? E que recebemos para realizar algo? Ou será que nós vivemos em função simplesmente de vivenciar os prazeres que esses poderes nos dão? É essa reflexão. E quando a gente vai então para o caminho em que nós não nos atentamos que precisamos doar, nós desconectamos de Deus. E essa desconexão faz com que a nossa fé murche, ela diminua. E aí a gente lembra então de uma situação muito interessante, que a gente vê isso demais na literatura psicográfica, né? Que com certeza um dos maiores sofrimentos dos espíritos que desencarnam e chegam do lado espiritual, né? E começam a fazer então aquele encontro de contas das coisas que precisavam ser realizadas e que não foram, e que o maior sofrimento que nesse momento emerge é o sofrimento de reconhecer que desperdiçaram as oportunidades de doar. E aí hoje a gente volta para essa reflexão nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Nós recebemos um corpo de graça, recebemos uma vida de graça, recebemos uma inteligência, temos uma conexão. Hoje, muitos de nós já temos o conhecimento da fé raciocinada através da maravilhosa doutrina espírita que nos lança luz sobre todos esses conhecimentos. E o que nós estamos dando? Nós só estamos dando cesta? Só fazendo sopa? Será que isso é o suficiente? Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Mas a nossa capacidade de fazer de forma real pelos nossos irmãos carentes é muito maior.
Quando a gente lembra dos ensinamentos de Emmanuel sobre a oração, a força que uma oração tem, nós vamos percebendo que nós podemos realizar muito mais do que estamos realizando nos dias de hoje. Quantos irmãos hoje vivenciam situações de grande padecimento em função exatamente dessa dificuldade, da falta de um apoio moral? E que não precisa, evidentemente, ser presencial, em que a força de uma oração enche um ambiente de energia, de boa fé, de otimismo, de esperança, de alegria, de recomeço. Nós podemos aplicar isso. E quando nós nos damos como o mar da Galileia, que recebe de graça e doa de graça, nós nos fortalecemos, nos tornamos um mar forte, que alimenta não somente nós mesmos, mas todo aquele universo que nos rodeia. É muito importante que nós possamos fazer uma reflexão de como nós estamos lidando de forma verdadeira em relação a isso. Porque todos nós, indiscutivelmente todos nós, podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Porque se nós fizermos realmente uma conta, se nós fizermos efetivamente um encontro de contas de quanto nós já recebemos e o quanto que nós estamos dando, nós vamos estar no vermelho. Então que nós possamos, nesse momento maravilhoso, parar e refletir. Parar e refletir o quanto nós podemos fazer. Ah, Luiz, eu já estou com 60, com 70, 80, 90 anos, o meu tempo já passou. Não! Um dia, uma hora, um minuto em que nós tivermos a capacidade de reconstruir esse processo dentro de nós e ressignificar o valor da importância de doar de forma desinteressada, nós vamos perceber a quantidade de condições e situações que nós podemos realizar. Isso é o amor ao próximo. Isso é a lei maior de Deus. Nós estaremos na realidade praticando isso. Porque quando nós fazemos um apanhado de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós vamos percebendo o quanto nós somos privilegiados. O quanto que nós recebemos todos os dias. E o quanto que nós damos todos os dias. Dentro da normalidade, com raríssimas exceções, há um descompasso imenso. E é isso que Deus, e é isso que Jesus, e é isso que a espiritualidade de luz, é isso que Chico Xavier nos ensinou, nos mostrou e que esperam de nós. E a partir do momento em que nós, espíritas, já temos o conhecimento dessa responsabilidade, nós passamos então a termos uma necessidade muito maior da presença, da realidade e da prática de realizar esse processo. E para finalizar a nossa reflexão da noite, eu gostaria de pensar uma situação em que o Chico Xavier, ele vivenciou de uma forma maravilhosa. Ele com certeza é um grande exemplo para todos nós. Conta-nos André Luiz que quando foi feito o planejamento reencarnatório de Chico Xavier, havia sido planejado que ele viria como um psicógrafo e que ele faria 40 livros psicografados. E aí o Chico começou a fazer o trabalho dele, foi desenvolvendo o trabalho dele, foi realizando a sua capacidade de fé, e a fé era no sentido do radical fidelis, né? Porque a palavra fé ela vem do radical fidelis, né? E fidelis quer dizer fidelidade. Que fidelidade que o Chico tinha? Fidelidade aos ensinamentos de Deus. Quais são os ensinamentos de Deus? Os que Jesus trouxe, aqueles que estão no Evangelho. Do amor, do perdão, da paciência, da resignação e assim por diante. Então Chico foi fazer aquele trabalho dos 40 livros psicografados, aplicando a fidelidade. Olha a fé, ele acreditava, mas ele era fiel aos processos que Jesus nos ensinou, e ele foi trabalhando dentro dessa fidelidade. E ele trabalhava, ele recebia, ele doava. O que foi acontecendo? A espiritualidade foi provendo. Hoje nós já temos 512 livros catalogados que Chico Xavier psicografou. De 40 foi para 512. Estava programado? Não, ele fez muito mais. E é dessa forma que nós precisamos entender. Porque a partir do momento em que nós compreendemos qual é a razão pela qual nós estamos encarnados, nós vamos então, cada vez mais,
criando processos que vão ampliando a razão pela qual da nossa encarnação. E é muito interessante que muitas vezes a gente escuta dos nossos irmãos: eu não sei bem qual é a razão pela qual eu encarnei, eu não sei por que eu tenho alguma coisa para fazer na vida. Todos nós temos. E é muito interessante porque a pessoa às vezes ela não consegue perceber o que ela tem que fazer na vida. Porque ela presume que para ela poder fazer alguma coisa numa encarnação, ela tinha que ser um médico renomado, um advogado conhecidíssimo, um grande empresário, um político de força, alguma coisa magnânime. Não! Não! Muitas e muitas vezes nós reencarnamos para ser um excelente pai, para ser uma excelente mãe, para ser um excelente esposo, uma esposa, para ser um bom amigo, um bom espírita, um bom médium. Mas a gente acha que isso é pouco. A gente não se dedica, a gente não é fiel como o Chico Xavier foi às suas psicografias. Porque se para a gente ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom espírita, nós temos que ser fiéis aos ensinamentos de Jesus, nós não podemos em momento algum nos desassociar, desconectar desses ensinamentos, porque são esses ensinamentos que nos trazem a fé rigorosa. Por isso que Chico tinha força, por isso que ele era obstinado, e ser obstinado é muito mais do que ser teimoso, porque a obstinação dele tinha uma fonte, que era Deus. E essa fonte abastecia ele através da conexão da fé. Qual era? A fidelidade nos ensinamentos de Jesus. É isso que nós precisamos refletir. Sobre o que nós estamos realizando no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas coisas pequenas que nós estamos desenvolvendo. Que nós possamos parar de olhar para coisas magnânimes, coisas que o mundo chama atenção. Não! Até porque as coisas mais importantes do universo são absolutamente simples. E é essa simplicidade que nós precisamos começar a perceber. Desconectar desse mundo em que a capacidade da quantidade é mais importante do que da qualidade. E é dessa forma que nós vamos estruturando a nossa fé, a nossa conexão. Que nós possamos então, meus queridos irmãos, fazer essa reflexão nessa noite, de uma forma muito objetiva, muito clara, para que nós possamos trazer para nós esses ensinamentos de Emmanuel, de Chico, de Jesus, e fazer com que efetivamente nós nos tornemos um instrumento da espiritualidade de luz, onde nós possamos ser de forma efetiva indivíduos a contribuir com a evolução não somente nossa, mas de todo esse universo que nos rodeia, de todos os nossos irmãos. Quando nós entendemos isso, nada nos desanima, nada nos tira a força, nem pandemia, nem falta de emprego, nada, absolutamente nada, nem doença, nada, porque nós estamos conectados com Deus. Reflitamos. Uma boa noite, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite.